Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Simões. Estamos aqui no canal Estudando o Espiritismo. Hoje vamos fazer um estudo sobre páginas selecionadas do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora estamos no capítulo 9. Bem-aventurados os pacíficos, os brandos e pacíficos. E vamos fazer um comentário sobre o item 6, afabilidade e doçura. Se você não assistiu aos estudos anteriores das páginas selecionadas do Evangelho, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar esses estudos e também aos outros estudos do canal. Nesse canal temos nos dedicado a estudar as obras fundamentais da doutrina espírita, basicamente a codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras. Muito bem, vamos começar então com a leitura da mensagem. Estamos aqui no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos ler essas passagens iniciais que Kardec seleciona para nós. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Kardec não, Jesus, né? Aqui já mostra para a gente a importância da mansuetude, da postura pacífica, né? É, como um requisito, como uma bem-aventurança. E depois, no item 3, Kardec seleciona para a gente a seguinte passagem: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. O capítulo 5 de Mateus é o capítulo das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, né? Que Jesus fala longamente sobre as bem-aventuranças e sobre eh, os requisitos, né? Quais são as bases do seu ensino moral, fazendo um contraponto com o ensino que era vigente à época, né? A regra moral vigente à época, que era exatamente o Código Mosaico. Então, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está se referindo a, a essa moral vigente, dizendo que o importante era que não se matasse uns aos outros, e aquele que o fizesse seria condenado pelo juízo. E Jesus, então, vai ampliar, assim como em diversas outras passagens, ele também amplia e mostra que a sua moral é mais profunda do que aquela vigente até aquele momento. Ele vai dizer: Eu, porém, vos digo que aquele que se puser em cólera já é é, já é razão suficiente para ser condenado pelo juízo. E aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, quer dizer, uma instância superior, quer dizer, né? E aquele que disser és louco, esse vai para o inferno, né? O fogo do inferno aqui representando, né? A ideia dos sofrimentos decorrentes do mal praticado. Muito bem. A partir dessas noções, então, da necessidade da pacificação, da mansuetude e da condenação de todo ato de violência, porque aqui o que está sendo feito é exatamente isso. É uma condenação de todo ato de violência. O matar, o encolerar-se, né? O xingar, o agredir o outro por palavras, então pode ser por ações, ah, né? Ou por palavras, ou
né, através da depreciação, né, do outro, que também é uma forma de violência, né? Depreciar o outro, colocar o outro para baixo através das palavras também é uma forma de violência. Então, Jesus está mostrando aqui que todos os elementos que nos levem a uma ação de depreciação, de agressão ao outro, é um ato de violência e esse ato de violência é condenado, né, pela lei de Deus, pela lei moral, né? É então a partir desse entendimento que a gente vai ler o item da instrução dos espíritos sobre afabilidade e doçura. Vamos ver quem foi que escreveu esse aqui? Foi o espírito Lázaro, Lázaro que traz a mensagem então sobre afabilidade e doçura. Vamos ler o que Lázaro diz para a gente então. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Então, a benevolência, né, no sentido da boa vontade com os outros, produz afabilidade, a doçura, enfim, você parte já de um pressuposto positivo e isso gera comportamentos positivos, vamos dizer assim, né? Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. E aqui essa é a razão porque eu separei essa mensagem para a gente analisar. Se é claro para a gente que Jesus está condenando todas as formas de violência, talvez não fique tão claro que quando ela se traveste, né? Quando a violência se traveste em uma forma doce, em uma forma aparentemente doce, suave, né? Meiga, num falar baixo. Essas formas também podem conter expressões de violência, é isso que ele vai dizer. Nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação, continua o texto, né? E as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Que qualidades? Mansietude, afabilidade, doçura. É aquela pessoa que te recebe com elogios, né? Que está falando de forma. Tá falando baixo, tá falando manso, aparentemente, né? Na forma, mas não necessariamente no conteúdo. A pessoa tem o verniz da educação social, mas isso não significa nada sobre as suas intenções morais, a sua forma de ação moral, né? Então, Lázaro vai dizer: quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? Olha a imagem que ele traz, né? Uma máscara que dissimula as deformidades interiores. Então a gente fala com uma educação do mundo, mas apenas para encobrir as nossas reais intenções e os nossos sentimentos menos bons. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso no lábio e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por trás. Então tá claro aqui, e isso a gente já tinha visto no comentário anterior sobre a pureza de coração, que o que importa não é a aparência, embora a aparência seja importante também, mas ela não é o central fundamental. O que importa é aquilo que vem do coração.
pode vir embalado, né? O lobo em pele de cordeiro, né? Pode vir embalado numa, numa aparência bonita, agradável de se ver, de se ouvir, mas está ali destilando veneno, está destilando, né? Inveja, por trás está fazendo fofoca, enfim, todas essas coisas, né? A essa classe também pertencem, continua o texto, né? Esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se quisessem compensar o constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Então aqui uma outra essa situação, né, exemplificada naquela figura daquela pessoa que no mundo é muito tranquilo, fala, mas chega dentro de casa, parece que quer mostrar que ali quem manda é ele, né? Ali ele é do jeito que ele quer e nada mais, né? Então, novamente, não importa a aparência no mundo, né? É, a aparência no mundo pode enganar completamente. A gente lembra de uma mensagem de um espírito no céu e inferno que ele dizia, né? Fui uma pessoa correta perante o mundo, teria sido perante Deus, né? Então, da mesma forma, é, guardei a aparência, né, de tranquilidade, de educação para o mundo, mas o que que passa de fato no meu mundo interior? Ou como eu me relaciono com os meus subordinados e com os meus familiares, né? Bom, continua a mensagem. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, querem, pelo menos, fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem se darem conta de que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então, continua a mensagem. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado só à hipocrisia. Então é disso que nós estamos falando, né? É de uma forma de hipocrisia no mundo. A gente se mostrar muito afável, se mostrar muito educado, hum, mas isso não corresponder ao que passa no nosso coração, né? Se o coração de modo algum está associado aos lábios, né, que manam leite e mel, então que tem hipocrisia. Você está falando uma coisa, mas na verdade você acredita em outra, verdadeiramente pensa em outra e não quer saber daquilo, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. Olha só que importante isso, né? Se você é verdadeiro e toda expressão de verdade é o ponto central daquilo que o Cristo falou, né? A gente tem que ser verdadeiro nas nossas expressões de caridade, de preocupação com o outro, enfim, né? Senão, a gente está lutando ainda. Pode ser também, né? Ou, né, a gente quer já parecer uma coisa que nós não somos ainda. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Aquele que é verdadeiro, né? Não tem diferença dentro de casa como fora de casa. Esse, além disso, sabe que se consegue enganar os homens pela aparência, a Deus ninguém engana. Então essa mensagem, ela é extremamente importante nesse capítulo, porque a gente tem uma falsa impressão de que agressivos são só aqueles que falam alto e gritam. Nem sempre a agressividade vem através do grito. Nem sempre a agressividade vem só
através das palavras grosseiras. Às vezes a agressividade vem também do falar manso, passivo, aparentemente, né, calmo, né, mas ali pode estar incutido o desprezo pelo outro, ali pode estar incutido uma forma de menosprezo pelo outro, né, de calúnia, de difamação, né, e no limite vão levar à própria ideia de você ser indiferente ao outro, né? Que é a maior forma de agressão que a gente pode ter. Eu só queria fazer um comentário adicional, muito rapidamente, sobre essa passagem da paciência, que tem um ponto que eu gosto muito, e aí queria não perder a oportunidade de comentar, porque, como são mensagens selecionadas, eu não comentaria essa mensagem, né? Então, vou aproveitar aqui e só fazer um comentário sobre a paciência. Ele diz aqui: sede pacientes, a paciência também. Quem está fazendo essa mensagem é o espírito Le Havre. E ele diz: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra menos penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles a que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a vossa paciência. E continua: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Então, essa passagem da paciência, ela, dentro do contexto aqui da mansetude e da brandura, ela é um grande desafio, porque, como ele diz, né? A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, outras tantas picadas de alfinete. Como é que você consegue ficar brando e pacífico sentindo picadas de alfinetes, né? E é essa alusão que ele faz, é essa imagem que ele faz para exemplificar aquilo que ele tinha acabado de dizer, né? Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho como instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Então é isso. A gente está com pessoas que vão colocar em questão a nossa capacidade de ser brando, pacífico, diante das dificuldades que vão aparecer durante o convívio, que vão ser tal como mil picadas de alfinete, né? E que nós devemos agradecer a Deus, porque são a oportunidade de nós darmos testemunho da nossa capacidade de perdoarmos os outros e sermos pacientes uns com os outros. E é claro, né, superando os ímpetos que ainda temos de deboche, de agressividade através das palavras, de menosprezo, de ir no limite da própria violência física, que naquela época de Jesus acabava se traduzindo em morte, né? Então é isso. Vamos terminar o nosso comentário por aqui e no próximo estudos faremos o capítulo um comentário sobre a mensagem do capítulo seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e que a gente possa cultivar a paciência, a mansetude no nosso coração hoje e sempre. Grande abraço. Tchau.